Interrompeu. Salve galera, tudo bem? Boa noite. Eu juntei meus amigos aqui pra gente poder conversar, que eles ficaram interessados também em participar comigo do meu podcast sobre os assuntos tratados na aula. Vou apresentar eles. Eu tô com a Gabriela Gotoda, minha namorada que faz arte, história, crítica e curadoria na PUC também. Meu amigo Igor Zorzuti, que faz administração na Unifesp. O Lucas Caldas, que faz cinema na FAP. E a namorada dele, que ela também faz cinema na FAP. Isso. Isso, Fernanda. o nome dela. Fernanda. Qual que é seu sobrenome? É Coentro, Fernanda Coentro. É isso. É um prazer estar aqui. Prazer, Igor, nesta boa noite de sábado. Noite de reflexões. Você assiste... E vocês puderam ler aquilo que eu mandei do Foucault e do Nietzsche? Não li. Pode parar. Eu li o texto do Foucault, só. Beleza. Eu não li o texto do Foucault porque eu achei muito ruim o começo. Eu também pensei nisso. Assim, tipo, você vai Uma fazer linguagem um texto... meio complicada, você quer dizer? Não. Eu falei péssimo. Falei, tipo, difícil. É uma coisa quando você vai fazer uma introdução de um artista super complicado e complexo, com uma obra extensa, tipo, o próprio Foucault, Nietzsche, esses caras. É claro que sempre é complicado fazer isso. Mas o autor ou os autores ou a autora do texto, eu sinto que eles passaram muito tempo do texto no começo tentando discutir o que é uma introdução, o que é falar do Foucault. E isso, claro, tem um valor metafórico, metalinguístico e tudo mais, mas ao mesmo tempo, quando você entra realmente na discussão do que é que aquele artigo está introduzindo, fica parecendo algo muito científico, entendeu? Fica, tipo, esses são os conceitos e é isso. Não vamos discutir os conceitos, mas vamos discutir o que é apresentar esses conceitos, sabe? Eu acho que o importante de entender Foucault, de qualquer outro filósofo também, é de você entender mais da vida dele, o que levou ele a ter esses pensamentos e buscar isso também, porque a sociedade que ele vivia impôs muito esses pensamentos, sabe? Que ele estava resgatando do passado também. Bom, eu não Eu sei acho que tinha um senso de desconexão entre o passado também, né? Tipo... Eu não sei o que o pessoal acha disso, mas eu não sou muito a favor de saber sobre a vida dele, sabe? Tipo, não que a gente tem que tratar ele como um artista, mas já falando de arte e da noção da filosofia da arte, o que realmente a gente tem que entender é que e que o texto, inclusive, até fala disso, é que não importa muito quem escreveu, não importa muito quem é o Foucault, importa realmente a obra dele. Então, quais foram os pensamentos e quais foram os postulados que ele conseguiu materializar. E, é claro, tem que entender o raciocínio dele por trás disso, mas não envolve entender a jornada biográfica dele, sabe? Eu acho que um artigo, se você se dedica a fazer essa introdução em todo o artigo, você acaba pecando, você acaba sempre fazendo um resumo que é resumido demais sobre a origem dele, o contexto dele. Isso devia ser feito de uma maneira mais bem desenvolvida em só um artigo que só trate sobre isso, sabe? Eu achei que o artigo foi pouco objetivo nesse aspecto. Sim, concordo. Voltando ao que a Gabi falou sobre o quanto talvez a história biográfica dele não importe pro material que ele produziu, eu acho que isso é aplicável também em questão a, por exemplo, o caso do Mark Zuckerberg, sabe? Tipo, se ele não fosse o dono do Facebook, haveria um outro dono de algo parecido com o Facebook, sabe? Tipo, Sim. acho que a história ela é muito pontual em, tipo, de acordo com o contexto em que ela está inserida, tipo, o que está se passando nesse contexto, tipo, as coisas vão emergir, consequentemente, desses fatores, sabe? Tipo... Sim. E eu até diria que é contraprodutivo você colocar uma biografia, umas características da pessoa que está realmente produzindo isso, porque você precisa entender a obra como obra, né? Antes de tudo, o que fica é isso. Eu acho que dá para você fazer uma análise, óbvio, aprofundada, de você entender quem é Foucault e onde ele estava inserido, mas a partir do momento que ele produz um pensamento, esse pensamento, ele, que nem arte e artista, arte e artista, é dissociado, eu acho que o que ele produz também né? Então você fica querendo saber o que o Foucault fazia, o que ele era, isso acaba tirando até o foco de o que é importante. Do que ele fez, mesmo, né? Que sempre a ideia dele pode estar em qualquer momento de história, dá pra gente pensar nisso, né? Eu concordo. Eu acho que não é que não vou dizer ignorar, mas
eu acho que não olhar para a biografia não significa não olhar para o contexto. São coisas diferentes. Porque o contexto, pelo contrário, é muito mais importante do que a biografia daquele que produziu. Então, pensar que o Foucault, quem quer que seja o Foucault, qualquer que seja a história dele, o que ele escreveu e o que ele produziu, tá diretamente atrelado a um espaço-tempo específico. A tal da aura que o Benjamin fala. Então, pensar que ele vai pegar e vai olhar para a história e vai fazer um exercício também super benjaminiano de escovar a história contra pelo e trazer, entre aspas, ensinamentos de coisas que a gente sempre toma como sendo superadas. Então, pensar que, não, a vida na Idade Média era uma vida ruim, era uma vida que não tinha higiene, não tinha saneamento básico, não existia hospital, e hoje a gente tem tudo isso. O que ele faz é mostrar que não é porque a gente tem isso que aquilo lá era ruim e que o que a gente tem hoje é bom. É a noção do progresso, sabe? Então, o contexto dele é super significativo, porque ele estava num momento pós-guerra, estava num momento de disputa, né, entre capitalismo e socialismo, um momento de muita tensão ideológica, e ele trazer essas revelações ou essas relativizações do presente é extremamente frutífero para o futuro. Então, o contexto em que ele estava, o contexto que veio anterior e que veio depois, tá totalmente atrelado à produção e à obra dele, sabe? Com certeza, eu acho que até porque ele não conseguiria produzir o que ele produziu se ele não tivesse nesse contexto um pouco que nem o Lucas falou, e que ele só é capaz de questionar o mundo que ele está vivendo depois da Europa vivenciar um mundo em colapso, né? Então você começa a pensar, a gente está realmente fazendo progresso, se a gente está fazendo tudo o que aconteceu na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que progresso é esse, né? Aquela ideia do progressismo, do positivismo também, é totalmente quebrada depois do que vem com isso. Elas trazem muito esse contexto, com certeza. Eu acho que é a questão mais de você dissociar o artista, tipo, ficar pegando em minúcia, sabe? Do que ele era, que pode ser muito contraprodutivo. Mas contexto eu acho muito importante. Sim, naquele vídeo que eu mandei pra vocês, ele compara bastante com a Idade Média também, as coisas que progrediram. E ele falou que, sei lá, as coisas que controlavam as populações, eles eram claramente que faziam mal às pessoas, sabe? E hoje em dia, as autoridades, que são as polícias, eles tentam fazer as coisas debaixo do pano e esconder das pessoas para tentar fingir que eles são os bonzinhos, sabe? E antigamente ele analisa que as pessoas só faziam mal e mostravam que estavam fazendo mal sem querer esconder as coisas. A Idade Média, ela viveu um momento de não existia Estado, não existia o aparato do Estado, que é essa força normativa de controle populacional. Existia, claro, uma monarquia, existia, claro, uma espécie de polícia, uma espécie de guarda e existia o executor, o cara que matava as pessoas e baixava a guilhotina ou fazia o enforcamento. E essa pessoa simbolizava o Estado, de alguma maneira. Então, no vídeo que você mandou, Mo, ele fala de como antigamente estava sempre na cara das pessoas a violência. Não era uma coisa enclausurada ou mantida atrás de portas ou privada. Era uma coisa pública, extremamente pública. Inclusive acontecia em praça pública. E isso dava para as pessoas não só motivo para se rebelarem, mas também material para isso. Então, não é aquela coisa que vai se revelar e quando se revela tem um momento de impacto, que você fica surpreso em descobrir uma verdade, e também tem um momento de abaixar a poeira, sabe? Quando a coisa deixa de ser tão impactante, tão surpreendente, vai se tornando normal. E eu acho muito isso que o Estado faz, é muito isso que a força policial, a força judicial. É que você tem um juiz e ele já demora para decidir o caso e fica... Tipo, você jogar todas as suas decisões em cima da justiça. As pessoas não tomam decisão nenhuma, sabe? Então, E é muito interessante como isso está completamente em consonância às ideias da Hannah Arendt, por exemplo, que está ali nesse mesmo período avaliando o momento histórico e a sociedade que ela vive e também apontando, né? Que todo esse processo que eu chamaria de burocratização dos sistemas, dos poderes, né? Mas podem haver outros nomes melhores para definir, eles vão aos poucos afastando, né? Eles vão encobrindo, eles vão tirando a culpa, e aí acontecem coisas como, por exemplo, que acontece na Segunda Guerra Mundial, que canhões e câmaras de gás, elas tomam o lugar de pessoas que antigamente numa forca eram diretamente possíveis de ser culpabilizados. Quem você culpabiliza por um holocausto? Só tem o Hitler, né? Pois é, uma coisa completamente despessoalizada.
e vira uma coisa técnica, né? Vira uma técnica do Estado isso, essa capacidade de conter certas ideologias, certos grupos populacionais e favorecer outros. A partir do momento que se cria um sistema com base nisso, o sistema desenvolve sua própria técnica para se manter, né? Que nem Sim. todo o processo de obediência das pessoas também, que a gente passou por um monte de gente, sei lá, governando as pessoas na Terra, e as pessoas tiveram que aprender a trocar o que eles pensavam, tipo, a gente tá obedecendo isso porque a gente é religioso e a gente tá pensando numa causa maior, pós-vida, ou tipo, todo mundo tem uma desculpa pra dizer por que ela obedece essas leis, sabe? Eu não sei se é uma desculpa. Eu acho que é questão de uma ordem social política, sabe? Você nasce nisso e você não tem opção. Quem é você na fila do pão para desafiar um policial, para desafiar um prefeito, para desafiar um juiz? Porque existe um sistema... Mas de alguma forma eu acho que eu entendo essa questão de culpa, porque de alguma maneira eu tenho essas semanas, depois de um livro que eu li que chama Alegorias do Subdesenvolvimentos, que é sobre cinema, eu tenho pensado muito na questão a quem é relevante como é que eu falo? A manutenção de um estigma, de um preconceito. Tipo, a quem é relevante essa ideia ser propagada, né? Então eu acho que a partir do momento que a gente entende as massas, né? Até as massas, tipo, nessa conjuntura que muito aparece depois da Segunda Guerra Mundial, no momento que o Foucault escreve, tipo, é muito relevante para um lugar de poder tirar do povo ou da população que constitui uma massa a capacidade de se rebelar contra, né? Então, claro. É fácil, acho, pensar, tipo, propagar esse estigma de quem é você na fila do pão, que é mais também um artifício político, né? De tirar a voz que uma população gigantesca tem, de verdade. Eu consigo ver uma coisa muito relevante da fetichização e falsa estigmatização da ideia de progresso no meio disso tudo, sabe? Parece que enquanto o progresso está movendo a sociedade capitalista no sentido de ganho capital, ele está ao mesmo tempo esvaziando as outras camadas e âmbitos sociais de valores mais concretos. De valorização mesmo, porque o progresso que faz isso, ele lineariza o valor. Então, elas não têm um valor que pode se expandir ou se contrair, ou tomar outra forma, ou criar outras camadas. O valor na sociedade capitalista progressista é esse, é o valor da continuidade, da capacidade de continuar seguindo em linha reta. Mas quando eu falo quem é você na fila do pão, não é no sentido de tirar da população e da massa o seu poder político e agência política que naturalmente eles têm. Na verdade, eu falo isso porque a gente vive numa sociedade que legitimiza o poder estatal. Uma sociedade que a massa, ela toma como dado isso, que se você nasce num país, se você nasce sob um governo, sob uma ordem social política, você tem um lugar nela, e os outros têm também um lugar nela. Então, o juiz, ele tá ali porque sim, porque ele estudou, porque ele tem uma credencial, ou porque ele alcançou esse lugar. O presidente é a mesma coisa, você elege um presidente com base também no processo de legitimização, que é a eleição, o processo eleitoral. Então, o progresso, ele é continuamente legitimado porque existe uma força de continuidade política, uma força de unidade e ordem política. Eu acho que esse problema do progresso, ele é super significativo para o Foucault, justamente porque quando ele tenta trazer essas histórias ou essas questões do passado, refletindo como no presente isso não está necessariamente melhor, ele mostra que o progresso não é uma linha reta. E o próprio Benjamin fala isso também. O progresso, ele é o inimigo da história. O progresso é o fantasma que persegue a história. Porque se você só se baseia na ideia de que hoje eu sou um e amanhã eu sou dois e por isso eu vou ser melhor, você está simplesmente tirando da vida a capacidade de criatividade, a capacidade de uma produtividade espiritual, uma produtividade que não seja necessariamente material. Fica uma coisa sempre a serviço de algo que não é seu, que é, no caso, o capital. Então... Da padronização, consequentemente. Exato. E eu acho ela muito consonante a um texto que eu estava lendo desses, do Benjamin, que eu esqueci o nome, aquele que
que ele fala sobre o Walter progresso Benjamin. do pássaro, que O Anjo da História. isso, Anjo da História. Eu acho lindo e trágico, né? Faz Que- Clay, não é? Hã? Ele faz com base num desenho do Paul Klee que ele comprou. Isso, esse mesmo. Que ele fala que o anjo do desenvolvimento abre as asas e a força do progresso empurra ele cada vez mais e ele sobrevoa sobre os escombros sem conseguir parar. Porque eu acho que Sim. quando a gente fala também da esvaziação o esvaziamento de todas as outras instâncias que o capitalismo faz, né? O esvaziamento que você vê, por exemplo, hoje em dia no estado do governo, que em nome de vamos continuar produzindo, você fala, tudo bem, matar 8 mil, 15 mil pessoas, um absurdo, né? Ou pensar coisas como, tipo, o que tem acontecido recentemente no âmbito do cinema, que é a desinstituição da Cinemateca, que é não sei se vocês sabem desse movimento que está acontecendo de que eles querem fechar a Cinemateca, que é Não, basicamente... a Cinemateca já está fechada, né? A Cinemateca já faz o quê? Uma década, se não mais, que está completamente abandonada. Exato. Não, e Então, não. tipo, O governo brasileiro, ele tem um apreço pela demonização da cultura que é inconcebível pra mim, assim, tipo... Cara, Como um governo que é tão hipócrita o discurso, sabe? Tipo, um governo que prega ao máximo o progresso, ele nem ao menos se aprende a base de características progressistas para tocar o seu próprio governo, sabe? Tipo... é opressor, né? Uhum. o progresso não tem compaixão. O progresso não tem... ele não tem a parte... Ele não é uma coisa humana. O progresso é uma racionalização da nossa existência em sociedade. Porque se você parar realmente para pensar, o Brasil nunca teve cultura. Uma cultura nacional. Uma espécie de unidade cultural. A gente, desde a época da colonização, a gente serviu de cobaia para Portugal, a gente serviu de exploração, serviu de colônia de, entre aspas, povoamento forçado. Se você... mas eu acho... Não. Tá, pode continuar se quiser. É só que essa coisa da Cinemateca, por exemplo, essa falta de preocupação do governo em investir em cultura para garantir um progresso, é porque, como o próprio Benjamin fala no texto dele sobre a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, é que para o progresso, a arte, a cultura, esses elementos de autenticidade são muito perigosos, ameaçam a sua sobrevivência, a sobrevivência, sabe? Mas não, com certeza, eu concordo plenamente. O que eu ia pontuar era uma discussão que eu estava tendo com meu pai, inclusive, um dia desses, sobre o desenvolvimento, subdesenvolvimento. E eu acho que existe uma problemática e que com certeza é inerente à nossa cabeça, porque a gente aprendeu a pensar assim, de acreditar na utopia de uma unidade cultural, que eu acho que isso é uma utopia extremamente pregada pela Europa que acha que a França pode ser um coletivo de uma ideia só de cultura e etc. Também muito vendida pelo capitalismo, de você achar que cada lugar é 3 coisas, né? Uhum. E o Brasil, na verdade, ele tem uma multiculturalidade gigantesca. E quando você fala de uma colonização europeia, você também fala de uma cultura indígena que estava presente, de uma cultura imigrante, de uma cultura africana. Então, eu acho que na verdade, o brasileiro vê, e eu entendo por quê, toda a história ela mostra o porquê, né? O Brasil como subdesenvolvido, e não como a gente precisasse chegar no desenvolvido, sabe? Tirar esse sub do lado. Uhum. E em direção ao quê, né? Eu acho que o problema é que o povo brasileiro, em suas partes específicas, né, tenta fazer isso de uma maneira que desconsidera a história que o Brasil tem. Que, tipo, querendo ou não, a gente tem uma história cultural. Querer apagar o passado e só tentar ver. Exatamente. O brasileiro nem E se ignora o tanto de traços importantes no modus operandi de um povo que a cultura exerce sobre, sabe? É que eu acho que já é errado você categorizar os indígenas como sociedade primitiva. Porque todo mundo que é ocidental e categoriza a sociedade primitiva, todas elas são muito diferentes entre si. Sabe? Não dá pra você falar que uma sociedade é menos avançada ou a outra. Todo mundo descobriu novos jeitos de, sabe, construir coisas e técnicas mesmo. Eu tenho problema com as palavras desenvolvido e desenvolvimento. Eu acho que
tanto quanto o progresso, essas três categorias são super inimigas da história também. E Com são super certeza. inimigas da cultura. Eu acho que o Brasil, o problema do Brasil, não o problema do brasileiro, o problema do Brasil como uma força, uma nação, no sentido que tem um governo, tem uma ideologia política governante, é que a gente tá nesse patamar desenvolvido a qualquer custo. Só que a partir do momento que a gente é visto pelos outros e muitas vezes por nós mesmos como subdesenvolvido, isso já estabelece um parâmetro que é inalcançável pela gente. Porque quem é o então que a gente é o sub? Mas eu acho que a questão do progresso, ela pode ser vista também como um meio de autodefesa através do desenvolvimento. Porque, por exemplo, quando existia a expansão europeia pelo mundo, pela África, pela Ásia, pelas Américas, os europeus eles eram capazes de colonizar muito rápido alguns países, porque esses países não tinham meios de se defender. E um exemplo de um país que usou o desenvolvimento, o progresso como autodefesa foi o Japão, que basicamente revolucionou toda a cultura deles para criar uma nova cultura de industrialização e de progresso econômico. Então, E como consequência disso, eles não sofreram da colonização que, por exemplo, a Índia sofreu. mas Então, a gente pode falar que, tipo, para alguma sociedade pode ser melhor não ter esse progresso, assim, pro bem-estar dos cidadãos nela. Mas a gente vive no mundo inteiro e meio que uma sociedade que não abraça esse progresso, ela acaba sendo engolida por outras que abraçaram. Então, mas eu acho que essa é a questão. A ideia de progresso não é que o progresso, o conceito, é uma coisa ruim. Não é, mas é que na prática, na sociedade ocidental, então você falou do Japão, mas eu estou pensando na sociedade ocidental, que envolve o Brasil, envolve as Américas como um todo e a Europa e parte da África. A sociedade ocidental, ela vê o progresso como essa coisa linear. Então, O imperialismo, né, também. O progresso, o que eles traduz negativamente na sociedade é como imperialismo, né? Tanto cultural quanto político. Porque se os Estados Unidos não invadiu a gente fisicamente, eles definitivamente invadiram a gente cultural, né? então Sim, mas Eu acho que essa ideia do progresso, ela é uma coisa, tipo, temporal que precisa ser superada pela sociedade contemporânea, sabe? Tipo, Mas, Caldas, vou voltar para um ponto que o Igor falou, que é do Japão, porque eu acho que isso é muito complicado falar do Japão. Eu acho que por favor. a gente tem que pensar duas coisas. O Japão passou mais de um século, desde a partir do século XVII até o final do século XIX, fechado. Um país fechado. Não entrava nem da China, nem da Coreia, não entrava. Era um país fechado. Isso por quê? Porque eles estavam em guerra dentro de si. Eles tinham que manter uma ordem, tinham que se fechar para o mundo para conseguir manter uma ordem interna. A partir do momento que eles partem para a guerra com a Rússia, partem para a guerra com a Inglaterra e a França, se envolvem em guerras na Europa, quando eles perdem essas duas guerras e se veem abertos, se veem pobres, se veem desamparados, porque ninguém ali do continente quer ajudar, nenhum país europeu quer ajudar também. Sim. E quem vem resgatar o Japão é os Estados Unidos. Que você falou que o Japão ele abraçou essa ideia de progresso vendida pelos Estados Unidos e reformulou toda a sua cultura, reformulou uma produção industrial. Isso sem dúvida, concordo com você. Inclusive, eles conseguiram fazer isso tão bem que eles inventaram o computador, né? Uma tecnologia revolucionária. A questão é que é curto. Porque a gente também tem que pensar que não é uma população que vive feliz. Inclusive, uma das populações que mais tem suicídio anualmente. É uma população extremamente reprimida. Eu falo isso porque eu venho de uma família japonesa e eu vejo isso, mano, diariamente, sabe? Pessoas que mesmo no Brasil, mesmo meu avô e minha avó que já nasceu aqui, mas meu avô que veio pra cá aos 30 anos, pessoas completamente diferentes do que a gente está acostumado a ver no mundo ocidental e você vê os efeitos dessa repressão nas pessoas, na relação delas com os outros, na relação delas com o mundo. E eu acho que é isso que o progresso, esse é o custo do progresso. É claro que no externo, na parte material, tudo parece muito bom, mas eu acho que na questão humana, olhando para o indivíduo, coloca ele para a sua subjetividade, então eles levam um baque e uma perda muito grande, cara, que eu acho que levaria depois gerações e gerações, se algum dia fosse possível recuperar, entende? Com certeza mudou muito e mudou muito pro pior. Mudou muito pro pior a questão da vida pessoal das pessoas do país. Mas o ponto que eu quis dizer é que não tem uma resposta definitiva, assim, porque o progresso em muitos aspectos ele é desejável, em muitos aspectos ele não é.
Eu só quis dizer que nenhum país vive em um universo isolado de todos os outros. Ainda mais E no jogo da projeção de poder internacional e da briga política, se você não é capaz de externar poder, que é uma característica do progresso industrial, tecnológico, você acaba sendo dominado por alguma outra nação que é capaz de fazer isso. Sim, eu acho que dá para tomar como exemplo disso várias nações africanas que foram completamente despenadas pelo imperialismo e pela colonização e que hoje se veem obrigadas a aceitar empréstimos dos Estados Unidos, do FMI, do Banco Mundial, passam anos e anos e anos endividados, muitos inclusive quebram por conta disso. E são países que são tomados por corrupção e que não são muito diferentes nesse aspecto do Brasil. É que eu acho que o que o Caldas e a Fê falaram sobre como o Brasil ele tem uma riqueza cultural muito grande, mas o problema é que é muito mal valorizada. Então, é claro que um país, para se manter de alguma maneira independente ou autônomo no mundo globalizado, tem que exercer uma força industrial, tem que ter um poderio material, isso é óbvio. Mas, ao mesmo tempo, se você não tem uma valorização interna da sua produção interna, da sua produção cultural, da sua produção intelectual, científica, se você não consegue olhar para o país e pensar em tudo isso voltando para dentro de si, você não está ainda assim está servindo a uma ordem mundial externa a você, que muitas vezes não vai nem levar em consideração os seus interesses como nação, sabe? Não se tem boa qualidade de vida, né? Tipo, exato. Você pensa que a China é isso. A China é um país que, claro, tem uma produção cultural relativa, mas pensando num país de 2 bilhões de pessoas, deveria ser o país pulsando com isso, mas está pulsando com produção industrial, é isso que eles têm. Reprodução de reprodução, cópia de cópia, produções... Industrial, é apenas industrial a China, né? Tipo... Ela tem coisas culturais, mas assim, em comparação, não tem como, sabe? É uma escala muito menor do que poderia ser, considerando toda a riqueza material que eles têm, e que acaba indo tudo para fora, é tudo é tudo uma espécie de fachada para mostrar que olha aqui como somos um país rico, olha quanto produzimos, olha quantas economias dependem, entre aspas, da gente, e quantas de fato dependem, quantos que estão dentro da China dependem daquela produção, sabe? Mas eu acho que quem é chinês imagina que no futuro eles vão ser uma superpotência mundial por causa do tempo que eles estão... Martim, esse é o ponto. Não, mas eles acham que a gente está deixando todas as indústrias vindo pro país, mas depois vai melhorar muito, a gente vai conseguir, sabe, ter menos poluição e não sei o quê, mas muitas vezes... Mas será que o que eles de fato não esperam é ser uma superpotência mundial no sentido capital e não contam com uma melhoria na qualidade de vida? Tipo, por exemplo, citar um exemplo meio clichê, mas, por exemplo, a Noruega, que tem um sistema de governo virado para a esquerda, que tem tópicos humanitários colocados perto do primeiro lugar. Tipo, é possível argumentar que, por mais que não seja o país mais rico do mundo, lá as pessoas têm uma boa qualidade de vida, sabe? Em quesitos além do capital, assim. Sim. Cara, é um país muito, muito rico. Eu acho que é também. Em PIB per capita. É um dos países mais ricos do mundo, e justamente também por conta dessa produção de petróleo e gás natural. Então, não é um país valorizado. É que o que eu penso muito é que o Brasil, o que sempre foi admirado no Brasil pelas potências mundiais, pelas economias ocidentais, até mesmo pelas economias e nações latino-americanas, é a nossa diversidade cultural, são as nossas festas, são as nossas vivências culturais. Eu acho que isso a gente... Esse é o... Pensando no Brasil, é por aí que a gente tem que pensar o nosso progresso, sabe? É nesse caminho, no caminho da arte, no caminho da cultura. E entender que a produção industrial e a produção econômica, é claro que vão estar atrelados a isso, e é claro que também tem que ser relevadas como coisas importantes, mas que não devem tomar a frente, sabe? É que pensando em Noruega e esses países, Caldas, a gente tem que lembrar que eles são países que nunca sofreram imperialismo, nunca sofreram... Sim, com certeza. Com certeza. Eu acho essa ressalva. A miscigenação é uma arma, tá ligado? A miscigenação... Como é que os Estados Unidos... Vamos pensar, como é que os Estados Unidos, um país que teve colonização, teve escravidão ferrenha, hoje em dia é um país com uma tensão racial extremamente latente, mas ao mesmo tempo é um país que não deixa nunca de produzir cultura, de produzir material e de produzir indústria.
eu acho que isso é muito porque não houve tanta miscigenação. Se você realmente parar e olhar para a população americana, você tem uma distinção muito grande entre estados que têm maioria branca, cidades que têm uma divisão por bairros. Não estou dando juízo de valor nisso, mas pensando numa análise estrutural, o Brasil e outros países da América Latina, uma das maneiras que a colonização conseguiu penetrar em todos os níveis, conseguiu sabotar o futuro dessa nação, é através da miscigenação. Você dilui a herança cultural das pessoas, você dilui a paridade das pessoas, de saber quem é, de saber de onde veio, de saber onde está. Para mim, o problema no Brasil... Tá aí um ponto em que eu acho que eu discordo, pessoalmente. Eu sinto que a miscigenação é positiva, sabe? Eu sinto que... Não que você tenha apontado ela como negativa, mas... Não completamente, mas eu sinto que você cria com a miscigenação especificidades culturais, mas que não anulam também características de união. Por exemplo, eu nasci em São Paulo, mas eu sou de uma família baiana, eu morei lá há muito tempo da minha vida, e só o meu reconhecimento com a terra, o meu reconhecimento com a cultura que você tem lá, que é extremamente miscigenada, extremamente diversa, eu me identifico, sabe? Com essa coletividade. Que a Bahia, apesar de ter muita miscigenação, ela tem uma prevalência das matrizes africanas, uma prevalência do sincretismo religioso, do sincretismo cultural. E você acha que isso é uma maneira dos povos miscigenados de recuperar uma raiz? Eu acho que sim, mas eu acho que existe também uma criação de uma cultura, porque para mim a ideia de cultura não é uma coisa que existiu e existe no passado, mas muito também como uma coisa que se reinventa todos os dias. Então eu acho que você tem uma cultura, por exemplo, isso é um rastro muito pequeno, mas, por exemplo, a cultura que você tem em São Paulo, nos bairros de São Paulo, é uma cultura, não deixa de ser. Você tem uma caracterização, você tem todas as uniões coletivas, elas se traçam de cultura. Então eu acho que a gente pode falar da cultura histórica, mas a gente também pode falar da cultura que a gente cria todos os dias. E a miscigenação, ela não sei o quanto ela desvaloriza. Cara, eu acho que depende da miscigenação também, porque teve muita gente que era branca também, que queria casar com mulheres que eles achavam que eram exóticas, que eram negras no Brasil, e também tinha esse pensamento de eugenia, né? Que, tipo, se você levar essa pessoa para sua casa e trazer ela para sua... Você tem que basicamente ensinar a pessoa sobre sua cultura e acaba passando só a cultura branca quando os homens brancos se adaptavam disso. Mas também teve essa miscigenação toda de, sabe, pessoas realmente do Brasil, que vieram tantas pessoas para cá no Brasil que acabou acontecendo de forma orgânica e de forma, sabe, desse jeito que eu tô falando também, desse pensamento eugenista. Eu acho também que não existe uma escolha, né, da cultura que você passa. Mesmo que você tenha uma mentira, né, brasileira de que a gente é uma sociedade branca, a gente é muito latina. E se você vai para os Estados Unidos, e por exemplo, eu fiz um intercâmbio na Alemanha, e chegando na Alemanha eu senti muito forte como a cultura brasileira é específica e fraternal e mais um monte de outras coisas que eu acho que traçam uma linha que não é... A gente não é uma cultura prevalente branca, apesar da gente ter essa mentira, né? E a gente ter essa... A cultura oficial diz uma coisa que não é... A vida mesmo, quando você conhece pessoas, você vivencia a cultura, eu acho que apesar da grande influência dos Estados Unidos, né? Porque a gente é um grande... A gente sofre ainda hoje traços do imperialismo americano, né? Eu acho que a gente tem uma cultura muito específica. É que, olha, eu acho muito arriscado esse discurso de que a miscigenação é uma coisa boa. Eu tenho estudado muito isso na última semana. Eu apresentei ontem, inclusive, um projeto sobre arte latino-americana, inclusive que teve como um lugar hipotético de realização memorial da América Latina, essa instituição completamente abandonada, e que foi criada pelo Darcy Ribeiro, um homem muito importante para desenvolvimento acadêmico e até certo ponto científico no século passado, antropológico, e foi criado muito em cima do pensamento indigenista, um pensamento que coloca que a miscigenação no país, no Brasil, e a miscigenação na América Latina torna todos índios, torna todos nós
sujeitos e objetos de uma colonização constante, e por isso, por sermos objetos disso, somos então equivalentes ao índio que teve sua cultura completamente retirada, porque a nossa cultura miscigenada também é completamente atacada diariamente pelo padrão de consumo americano, enfim. Mas o que eu entendo disso é que se você reduz a miscigenação a essa condição de subalterno, você tira dela também o poder político que ela teve durante um período de colonização. No Brasil, você teve uma miscigenação tão profunda, mas tão profunda, que era até vista como algo bom. E isso que eu falo que é problemático. Tem um quadro maravilhoso. Não maravilhoso por ser bonito, mas maravilhoso porque ilustra isso muito bem. Chama A Salvação de Caim. Eu não lembro agora o nome do artista, mas basicamente uma imagem que não tem muito o que se explicar além daquilo das figuras que aparecem. Você tem uma senhora negra, muito idosa, a filha dela também... Eu conheço esse quadro. Também negra, mas já não tão negra, já com a pele, vamos dizer assim, mais diluída, mais esbranquiçada, que um homem, que podemos supor é o marido dela, um homem claramente com uma espécie de miscigenação entre branco e indígena, mas também bem miscigenado, com uma genética bem diluída, e um filho que nasce branco. E quem ergue o filho aos céus é a avó, é a senhora negra. Então, Caim, o filho dessa mulher, o neto dessa senhora, está salvo, porque ele é branco. E aí que eu falo que a miscigenação é um perigo. Porque a miscigenação, ela te dá essa abertura para um progresso que é esse. Então, se a população inteira vai se misturando, a ponto de que ninguém mais sabe o que é. Ninguém mais sabe o que é. Só essa grande mistura, essa panela que está sempre fervendo, sempre misturando um negócio, cozinhando uma coisa que a gente nem tem mais... Não tem mais aspecto, sabe? Não tem mais... como a gente distinguir, não, isso aqui é isso aqui é disso, isso aqui mistura com isso aqui não mistura com isso, tá tudo tão homogêneo, é tudo tão homogeneizante, que você tira da população a sua individualidade cultural, a sua autodeterminação cultural. Os povos indígenas, principalmente, sofrem muito disso, muito disso. Eles não podem se autorrepresentar. Tem que vir um político branco, um ativista branco falar, não, vamos lutar pelos indígenas. Mas se o indígena vem falar, quero lutar por mim, não. Porque aí você está sendo terrorista, aí você está querendo invadir terra, aí você está sendo criminoso. Tem que ter respeito à demarcação aí que a gente te deu. Entende? E o índio que é mestiço, ele acaba sendo expulso da própria terra também, que eles falam que você é branco, você tem que... Não, acho que não, isso aí inclusive é um mito da sociedade branca. Uhum. Merecer a unidade dos povos indígenas. Os povos indígenas atualmente, eles estão muito preocupados em recuperar uma herança. Então, muitas pessoas que são brancas, mas sabem que tem uma linhagem indígena na sua família, antepassada, quando procura saber, ela é sempre bem recebida pela sua etnia, pelo seu povo, pela sua tribo, enfim. Não, mas tô falando pelos brancos, tipo, hoje que... Será que o governo, ele dá benefícios e você tem o documento, sabe? Que quem é indígena tem aquele documento também. Sim. E quem é miscigenado de indígena e branco ainda tem esse documento, você sabe? Se você comprovar a sua linhagem indígena, você pode ter sim. Entendi. Essa é a questão. Esse é o problema da miscigenação. A partir do momento que você não parece mais índio, você não é mais índio? Como assim? Uhum. A partir do momento que você não parece mais negro, você não é mais descendente de africano escravizado? Como assim? Não é assim, pelo contrário, entendeu? Você nunca vai ser isso, você nunca vai deixar de carregar essa história. E eu acho que a questão dessa miscigenação na América Latina, ela teve várias facetas. Pensando no Uruguai e na Argentina, por exemplo, não houve miscigenação, pelo contrário, ali era criminosa até a miscigenação. O branco não podia casar com um negro, o negro não podia casar com um branco, você podia ser preso por isso, se você fosse pego tendo relação sexual com alguém de outra raça. Era uma apartheid. Então, trouxeram africanos para serem escravizados que eventualmente morriam ou eventualmente iam para outros países, iam para Colômbia, iam para Bolívia, iam para, enfim, para o Brasil, para o Paraguai. Mas a população nativa foi dizimada e a população a outra população étnica que foi trazida também foi dizimada. E você tem, então, hoje em dia, uma população predominantemente branca na Argentina e no Uruguai. Então, a miscigenação ali não foi usada como arma, o genocídio foi. Aqui no Brasil, a miscigenação é uma arma do genocídio, sabe? Uhum. Eu nunca tinha parado pra pensar assim. Muito bem colocado. Uhum. Valeu, é que eu achava que a miscigenação... Eu sou mestiça, né? Minha mãe é branca, meu pai é japonês.
E eu sempre me vi como sendo privilegiada nesse sentido, por ter esses dois mundos, né? Vim de um... Minha mãe, apesar de ser branca, também não tem nada demais. Ela é caipira, veio do interior de São Paulo. A família dela, ninguém sabe muito bem de onde veio. Tem gente que fala que é Mas ser italiana. da interior também já tem uma própria cultura também. Que eles comem certos tipos de comida também, essas coisas. É miscigenado, porque muitas pessoas do interior de São Paulo, do interior dos estados, no geral, são produtos da miscigenação entre branco e indígena. Porque quando os portugueses chegaram na costa, os indígenas foram entrando, né? E foram indo cada vez mais para dentro. Inclusive em áreas que nunca tinham sido ocupadas por indígenas passaram a ser. E aí eles foram encurralados e os brancos, quando chegaram no interior do país, quiseram assentar a terra ali, né? Quiseram fincar um domínio. E aí muitos foram miscigenados e hoje em dia, apesar de serem brancos, não são brancos do litoral como os brancos europeus, são aqueles brancos caipiras, né? Nossa, inclusive sobre esse tema, eu vi um filme ontem muito bom, que chama Piedade. Foi uma estreia gratuita online pelo Cine Itaú Cultural, mas vai lançar na plataforma deles. Juro, eu recomendo muito, porque é sobre herança e sobre imperialismo americano. E é muito bom, vale muito a pena ver. E no Brasil a gente não tem essa cultura, a gente não tem museus dedicados a nada, histórias que são valorizadas sobre, sei lá, a eugenia, sobre a destruição dos indígenas, sabe? A gente tem histórias, mas não o suficiente para estar num acervo nacional grande, sabe? Tá mostrando. Inclusive, quando a gente tem essas coisas no acervo nacional grande, elas são deixadas de canto e pegam fogo, né? Só pensar no Museu Nacional, que a gente quase perdeu o fóssil humano mais antigo da Terra, né? Que é a Luzia. Então, é muito desvalorizado. E aí que eu falo que a noção de progresso no Brasil, a miscigenação é progresso, entendeu? A diluição das raças é progresso. A branquitude da população é vista como progresso. Isso é um problema. Isso não é só no Brasil. Na Austrália é a mesma coisa. Quando eu morei lá, eu percebi que as pessoas que se diziam indígenas não pareciam indígenas. Eu ficava, nossa... Então, quantos no Brasil também não são indígenas e só não se veem assim porque são mais brancos do que se a gente tem como estereótipo indígena? Sabe? Isso é um questionamento muito... Inclusive, é muito intenso em mim, sabe? Eu morei... Tipo, eu nasci em São Paulo, mas eu fui pra lá com 2 anos, assim, morei lá no início da minha adolescência. E eu tive uma questão com a minha identificação, porque eu me identificava como parda, mais ou menos, assim, me via como parda. Hoje eu me identifico como branca porque por traços genéticos e por também uma questão que é muito complicada, que a partir do momento que você se identifica com uma raça, ou se identifica com, por exemplo, se eu me identificasse como pardo, eu também estaria tendo que atrelar comigo a concepção social dos preconceitos que vem com isso e da percepção do outro como... Sabe, eu acho que a auto-identificação traça uma linha uma linha muito complexa. E aí, a partir do momento que você tem esse movimento de diluição, é de novo que eu levantei no começo. Quando eu tava falando, a quem é conveniente? Sim. Você precisa se identificar, que eu preciso me identificar como branca, sabendo que a minha família inteira... Tipo assim, eu tenho um avô que é negro, uma avó que é indígena e uma família branca, então, tipo... E outros lados da família branca, então... É muito complicado. Não, com certeza. Não brigando, mas a gente vive brincando, eu e o Martim, em relação a isso. Porque eu me identifico como asiática. Eu sou metade branca, metade japonesa, mas eu me identifico como asiática. Mas agora, quando eu fui para a Austrália, eu morava numa cidade onde a população de alunos universitários da China, da Malásia, da Indonésia era enorme. E eles se viam como asiáticos e não me viam como asiáticos. Porque eles deviam te ver como latina, né? Nem como latina. Às vezes eles achavam que eu... Não sabiam dizer que eu era, sabe? Achavam que você era havaiana? Não, falavam várias coisas. Até achavam que eu podia ser malay, achavam que eu podia ser da Malásia, que eu podia ser da Indonésia. Porque é aquele asiático que é um asiático que pra eles, no olho deles, é uma coisa mais indígena. É aquela coisa menos refinada, sabe? Que pega uma questão muito grande de como... Eu acho que existe uma questão de identificação brasileira que é muito engraçada, que ela não passa pelo reconhecimento latino. É claro. E faz todo sentido. Eu, por exemplo, não me identifico como latina, apesar de que, assim, eu deveria precisamente me identificar como isso. Se existe alguma coisa que explica meus traços meio pardos, miscigenados, não sei o quê, é o fato de eu ser uma pessoa que vive na América Latina, né?
E a gente é fruto dessa miscigenação. Eu acho que a gente deveria, talvez um caminho para essa coletiva identificação cultural fosse, mas não sei, né, a identificação como latina, mas não sei também até que ponto isso pode ser problemático. A gente é separado porque a gente fala português, né? E todo mundo à nossa volta dos países fala espanhol, né? Então a gente... A questão é essa. Na América Latina, o Brasil é um país que sempre, até pelo menos a primeira metade do século passado, nas discussões bolivarianas e pan-americanas de entender o que é esse continente latino-americano, o Brasil nunca era incluído. O Brasil era esse país que, tipo... Apenas o maior país da América Latina e o país que não se identifica com a América Latina. Incluiu ele na nossa discussão. Quando a gente, no modernismo, quando a gente começa essa busca... Não no modernismo, no romantismo já. A gente busca a nossa identidade nacional, a gente não pensa nos outros países latino-americanos como, não como exemplo, mas como parâmetro. A gente olha para Portugal, a gente olha para a Europa, a gente olha para a França, a gente olha para a Alemanha, a gente olha para os Estados Unidos, até depois, já no século XX. Então, todas as nossas referências visuais, referências iconográficas de identidade não vêm daqui, vêm de fora, vêm literalmente lá do outro lado do Atlântico. Então, quando a gente fala de América Latina, primeiro, como o Brasil, a primeira coisa a se pensar é quem somos nós na América Latina, sabe? Quem é esse país que fala português, que não reconhece, que xinga haitiano, que fala mal, que usa Paraguai como ofensa, que tem essa rivalidade com a Argentina, que acha que peruano, boliviano e colombiano é tudo indígena ou é tudo, sabe, é descivilizado. A gente se coloca como sendo melhor. A gente sempre teve esse complexo de superioridade, sabe? E eu acho que quando a gente começa a discutir a América Latina, nesse projeto que eu apresentei ontem, a nossa maior discussão é essa: quais são as memórias que a gente tem da América Latina no Brasil? E a gente precisa abrir essas memórias, precisa olhar para elas e pensar, ok, como isso aqui foi construído, sabe? De novo, um exercício extremamente relacionado ao Foucault, né? Exato. Compreensão. Total. É tanto Foucault quanto Benjamin. É covar a história contra pelo e deixar subir aquilo que mais incomoda, sabe? As pulgas, deixar as pulgas subirem, se espalharem. Porque aí você percebe os problemas, aí você olha e vê as complexidades. Eu acho que, retomando um pouco o tema dessa conversa, que é arte, técnica e filosofia, pensando no Brasil, que é um país que tem uma produção artística e cultural vasta, enorme, mas que ainda assim mantém essa distinção entre arte popular, arte institucional, arte de museu, arte de galeria. A gente não entende o povo brasileiro como brasileiro, a gente entende o povo brasileiro como o povo brasileiro branco, tem o povo brasileiro do sul, o povo brasileiro do nordeste, a gente olha para o outro, sempre tem o outro, sabe? Sempre tem a outra coisa. E eu acho que isso é muito prejudicial para um país que não domina a sua técnica. Não tem domínio sobre essa técnica, sabe? A gente menos sobre a nossa filosofia. Não temos um pensamento filosófico inerente à nossa sociedade. A gente tem filósofos, obviamente, claro, tem uma disciplina de filosofia que está em várias instâncias da educação, mas a população em si não consegue olhar para a filosofia e para a técnica como coisas... Ok, eu tenho isso na minha vida também, sabe? Eu consigo olhar para isso de uma maneira que vai para além da opacidade da coisa, mas que vai tentar penetrar na significação. A gente vive muito na massificação da vida, né? E aí, era isso que o Marx já apontava como sendo a grande ameaça, o produto final do capitalismo, a alienação, né? E é isso que o Benjamin aponta quando ele fala da perda da aura. Quando a gente deixa de entender que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente é no presente está atrelado a uma história, mas também está atrelado a um espaço-tempo específicos, a gente vive em função de uma coisa externa, em função de uma coisa outra, seja do capital, seja da produção material, seja da instituição, seja do governo, seja da cultura popular, da televisão. Os nossos estímulos de vida, nossos estímulos de produtividade não vêm da gente, não vêm do indivíduo, né? Vem do fora, vem da ordem. E o que eu acho isso super interessante também de analisar a compreensão de que o Brasil, ele tem uma formação de cultura que ela quase que não entende essas formações fundamentais de técnica e qual era o outro? Filosofia da técnica. A filosofia e a técnica e todas as instâncias que eu acho que são inteligíveis, porque a gente tem uma cultura que se fundamenta muito
na educação popular, que passa de pessoa para pessoa, Sim. e a gente perde uma compreensão de outros aspectos que são muito fundamentais. As coisas mais intrínsecas, né? Para fazer uma analogia com a psicanálise, acho que é possível dizer que o povo brasileiro é um povo neurótico que não consegue de forma alguma entrar em contato com a peculiaridade dos seus traumas. Com certeza. É exatamente isso. E enquanto o povo brasileiro não conseguir abrir a caixinha de surpresas, né? Exato. Vai ser muito difícil construir uma identidade cultural verdadeira com a nossa história, Exato. sabe? A gente não lida com os nossos traumas. Não só no sentido coletivo, social, de população e cultura brasileira, mas individualmente também. A gente, no mundo ocidental, a gente não é em nenhum momento encorajado, talvez a gente seja, na verdade, desencorajado a olhar para os nossos traumas. A gente é ensinado a internalizar todas essas coisas e com isso a gente perde a nossa sensibilidade técnica, a nossa sensibilidade filosófica para a vida, sabe? Eu acho que eu tenho... Isso é uma discussão muito latente, né, no campo do cinema. A questão que é sempre muito falada sobre o produzir cinema para o público ou produzir o cinema conceitual. E eu acho que o que eu compreendo hoje em dia como um caminho que eu quero fazer é muito desvalorizado, né? Falar, tipo, fazer cinema para fazer publicidade, fazer cinema para fazer filme blockbuster, não sei o quê. Eu acho que é exatamente ali que a gente encontra um elo de união e de tentativa de voltar os olhos de uma população e de um consumo mais massificado a essas especificidades, porque por exemplo, Porta dos Fundos, que a gente tem, hoje em dia, uma puta questionamento e também um puta alcance. Com um espaço de análise, né, para esses temas abstratos. Isso é muito essencial, eu acho, no campo cultural. Essa capacidade de você conseguir... eu não vou dizer aliar, acho que aliar a parte conceitual, a parte intelectual, filosófica, de contemplação e concepção, e a parte prática de alcance e de acessibilidade, de inteligibilidade pelas pessoas. Eu trabalho no núcleo de curadoria do MASP, e no MASP eles têm um programa de programação de exposições anuais. Então, eles determinam um tema que parece ser uma coisa muito simples, uma coisa que é super fácil de se entender. Quando você pensa, por exemplo, no ano passado, que foi histórias feministas, várias coisas já vem em mente, você já tem uma noção do que isso pode vir a ser, você vai chegar no museu e você não vai ser completamente surpreendido, vai ser mais ou menos isso que você imaginou. Mas, ao mesmo tempo, a concepção a noção de histórias, esse plural para a história, é super, não só Foucaultiana, como também é uma maneira de trazer para o povo, para a população de massa, uma relativização daquilo que a gente tem como história, desses fatos que a gente leva como sendo fixos e verdades e, enfim, indebatíveis, né? Eu acho que é muito importante você ser capaz de, no nível institucional, aplicar algo que existe, claro, todo um pensamento intelectual por trás, mas que também tem a sua finalidade prática e popular, né? A sua finalidade social, assim. O que eu acho que é o grande problema do artista brasileiro hoje em dia e de qualquer pessoa que produz cultura, mesmo que não se identifique como artista, é de compreender a maneira para acessar esse público, sabe? Sim, a gente está falando de artistas que olham muito para a Europa durante muito tempo, né? Acho que o modernismo ele vem para o modernismo, o tropicalismo, o cinema novo no golpe, tipo, são pequenos movimentos de tentar olhar para o Brasil mesmo, tentar olhar para nossa própria cultura e tal. Só que é uma dificuldade muito grande em todos esses momentos de olhar do popular, de como entender também como conectar com esse popular. Porque de pouco adianta você produzir um conteúdo que é só acessível a uma camada superior. Isso é uma questão que eu não consigo possivelmente pensar qual é a resposta, mas quadros ou arte ou cinema de conceitual é o caminho para se conectar com o público e rever essa história que a gente tem? Eu acho que é o único caminho, cara. Eu, pessoalmente, acho que a arte e a cultura são os únicos meios de não vou dizer relativização, mas de ressignificação para a sociedade.
Só que ao mesmo tempo, quem é esse público que consome, sabe? Então, eu vejo essa discussão levando para um lado um pouco mais, tipo, como a arte brasileira está baseada em raízes europeias, eu sinto que no nosso espaço de produção falta muito conhecimento de terreno, assim, sabe? Então, tipo, sinto que os nossos meios de conexão com a população brasileira são capados pela simplesmente falta de exploração desse terreno, sabe? Dei uma olhada num artista chamado Maxwell Alexandre, é um artista contemporâneo da Rocinha, Rio de Janeiro, e participou do Histórias Afroatlânticas no MASP. Eu acho que se vocês estão pensando em arte moderna, então, a arte do século XX, do começo do século XX principalmente, aí sim, realmente, houve uma inspiração extremamente europeia, houve uma fetichização e uma simplificação do que seria o nacional, do que seria a identidade nacional, com base numa estética europeia. Mas acho que a arte contemporânea no Brasil, agora, está se tornando cada vez mais política, está se tornando cada vez mais atenta para as questões nacionais e, principalmente, está se tornando cada vez mais popular, cada vez mais próxima da vida popular, da vida comum. Isso é muito bom. Não, isso é incrível. Eu acho que por falta do meu, tipo, eu peco em conhecimento por ser voltada mais à arte do cinema, eu tenho uma falta de acesso à cultura brasileira. Exato, acesso à cultura brasileira, sabe, plástica. Isso é uma falta que eu sinto, inclusive, no curso de cinema. Eu tenho, inclusive, o curador lá do MASP dá aula na FAP, mas ele dá aula no Artes Visuais. Mas o que eu uso o MASP como parâmetro, porque eu acho que é o museu mais popular na atualidade, né, no Brasil. E é um museu que é muito grande, muito diversificado, desde alunos e grupos de turistas até pessoas muito ricas que estão em São Paulo a passeio. Mas o que eles sempre pensam é: o público que interessa ao MASP não é o público rico, é o público pobre, é o público que não tem acesso. Como você dá cultura a quem precisa, né? Isso que falta o governo fazer, né? Exato. Quando você pensa, por exemplo, ano passado, quando teve Histórias Feministas, eles trouxeram obras de artistas ligados a movimentos sociais como Ocupação 9 de Julho, sabe? Coisas que você não imaginaria ver dentro de um museu do naipe do MASP. Então, existe uma vontade muito grande de se institucionalizar a arte popular, mas também da via contrária, que é desinstitucionalizar a arte no geral e a cultura, sabe? Trazer isso perto da vida. Em uma análise talvez um pouco, não sei, eu me questiono o valor desse questionamento assim, que eu fiz na minha cabeça, é também o surgimento hoje em dia de uma conexão social muito voltada a grupos sociais. É uma identificação que ela supera um pouco, não supera de que é bom, mas talvez supere de deixar para trás um pouco as conexões com a cultura ancestral e anterior, e começa a se reconectar com, por exemplo, uma cultura, como você falou, do Maxwell, como chama o artista mesmo? Maxwell Alexandre, que faz uma cultura que eu tenho muita certeza que deve ser voltada a uma compreensão ali daquela comunidade e, por exemplo, artes feministas que se volta também a uma compreensão de uma cultura que passa a querer questionar o patriarcado. Então, acho que o surgimento de uma cultura baseada em outras maneiras de se conectar, sabe? Sim, se transformam em quase identidades coletivas, né? Você faz parte de um grupo. Como mulher, você tem uma vivência específica de um coletivo que é o coletivo de mulheres, das mulheres do país, das mulheres da cidade, das mulheres da sua faculdade, enfim. Eu acho que na sociedade híbrida que a gente vive, pós-moderna, existe essa diluição do indivíduo a favor de um coletivo, em muitos casos, com certeza. Mas tem um livro, na verdade, muito bom de um escritor africano chamado Homi Baba. Ele faz um texto em que ele fala sobre a cultura híbrida. E ele explica como os indivíduos, hoje em dia, a gente não vive numa espécie de demarcação cultural. Então, se você nasceu em certo lugar, você é obrigado a falar essa língua, você é obrigado a gostar dessas coisas, a vestir tais cores, a se vestir de tal jeito. Como todos os lugares do mundo, a globalização está alcançando todos os cantos, as culturas elas estão vulneráveis a transformações contínuas, mas os indivíduos também estão abertos para possibilidades que nunca tiveram antes, que é uma possibilidade de
de se transformar a partir da mistura, sabe? A se transformar com a mútua infecção de valores. Então, você sendo um indivíduo, vai infectar aquela cultura que está vindo de fora, e aquela cultura que está vindo de fora vai infectar você como indivíduo com a sua própria cultura interna. Então, quando você fala dessa coisa de grupos que existem, eu também acho que por causa disso, tudo acaba sendo para todo mundo, sabe? Porque se todo mundo é um grupo, se todo mundo faz parte de algum grupo, em algum momento, em algum contexto, você também pode fazer parte de outro grupo em outro contexto, em outro momento, sabe? Então, mesmo eu morando em Alphaville, tendo o privilégio que eu tenho, eu consigo olhar para a obra do Maxwell, por exemplo, e consigo entender não só o lado social daquilo, de um artista da Rocinha, mas também o lado artístico daquilo, de um indivíduo que está produzindo com base na sua realidade, mas também com base em vários artifícios e vários significados e técnicas, inclusive, externas, técnicas, entre aspas, alheias à realidade dele, e é uma maneira de superar, de progredir, então, aquilo que for determinado para ele, sabe? Ele, como morador da Rocinha, não se espera muito dele, como não se espera muito de qualquer morador da Rocinha, sabe? Mas ele tomar isso para ele e se transformar em cima disso é uma agência do indivíduo que a gente não explora o suficiente, sabe? Gabi, eu achei muito interessante isso que você falou. Queria te fazer uma pergunta sobre. Nesse sentido de tipo, colocamento de um indivíduo dentro de um grupo, seria possível aplicar essa lógica, tipo, uma coisa, sei lá, por exemplo, um exemplo bem chulo, pessoas que escutam techno versus pessoas que escutam sertanejo, sabe? Tipo, eu sinto que tem um sentimento de rejeição cultural dentro da própria bolha de cultura que os indivíduos, tipo, por se relacionarem a certo aspecto cultural, eles, ao mesmo tempo, sentem que eles têm que repudiar o outro lado. Eu entendo essa pergunta, mas eu acho que isso está mais ligado a outra questão, que é a necessidade de uma soberania ideológica na sociedade contemporânea, sabe? É que o sertanejo também dá valor a essas coisas que todo mundo aceita na sociedade, né? Não vou dizer que dá valor, calma. Eu acho que, assim, é essa questão. A gente quer muito pensar que não, se você gosta de sertanejo, então você é tal tipo de pessoa. Se você gosta de sertanejo, significa que você usa cinto de fivela, que você vai pro rodeio, ou que você vai pra festa de faculdade pra ficar loucão, que você... Sabe, você atribui muito estereótipos ao gosto. E a mesma coisa ao contrário. Essa rivalidade entre grupos, eu acho que vem muito disso, de querer afirmar uma dominância ideológica sobre outra, sabe? Um mal muito grande pra sociedade brasileira. Por isso que elegeu o Bolsonaro. Tem, exatamente. O que a gente tem como presidente. Essa necessidade de você impor uma ideologia e não conseguir se satisfazer com a tolerância. Não tá suave tolerando que tem pessoas que gostam de sertanejo e pessoas que gostam de techno. Poxa, se a gente tem uma democracia, numa sociedade capitalista, ocidental, progressista, a diferença vai ser natural, a diferença tem que ser valorizada, a diferença tem que ser cultivada, sabe? A não valorização da diferença implica consequências muito contraprodutivas, né? Tipo, A não valorização para citar o exemplo do governo, por exemplo. Eu sinto que o governo brasileiro se perdeu numa discussão entre esquerda e direita que simplesmente parou qualquer possibilidade de levar o país para frente, sabe? Não no sentido progressista, mas no sentido de evolução, assim, sabe? Eu acho que tudo isso volta também para o conceito de dialética, né? Porque eu acho que a gente, como sociedade, se a gente decide conviver de forma pacífica, a gente decide instaurar leis e regras e condutas comuns que vão fazer a gente conseguir conviver pacificamente. Eu gosto de acreditar que esse é o mote, né, pra gente viver em sociedade. Aparentemente tem a ver com essas coisas péssimas. Eu acho que você... eu esqueci o que eu falo. Não, é que parece que a disputa no Brasil é tipo entre autoritarismo e liberdade individual, sabe? Não, eu não acho que é isso não. Sabe por quê? Porque tem autoritarismo dos dois lados. A partir do momento que você não tolera a diferença do outro, que você não tolera que o outro pense diferente do seu, você está sendo autoritário. Entende? Sim. Então esquerda e direita também podem ser autoritários em suas falas, né? Tem todo mundo. Eu acho que do que eu ia falar na linha da dialética é que a gente deveria, como sociedade comum, chegar a um acordo de que a gente tem que superar um conceito muito primitivo de que para a sua própria existência você necessariamente precisa
anular, ou As ameaças. categorizar ou diminuir a essência do outro, porque isso é uma base muito fundamental da dialética. Você, para existir algo, você precisa ter algo que não é a primeira coisa né? Tem que ter uma completude dicotômica, né? Você não tem Exato. o não, você tem o bom, tem que ter o ruim. Só que eu acho que porque a gente isso é uma questão que talvez todo mundo da sociedade queira saber, né? Mas por que a gente não consegue só saber que é dicotômico? Sim, tem vermelho e verde. Não existe um melhor, um pior. Só que, né? A gente se organizou em alguma sociedade que, de alguma maneira, o vermelho é o sinal aberto, você vai, o vermelho... Exato, é isso que eu falo. Fala, Igor, pode falar. É que eu acho que você numa democracia, assim, você vê o outro lado, assim, sem qualquer hostilidade, é tipo, meio que não te impele a agir também. Eu acho que sempre tem um elemento de achar que tá certo, ao contrário do outro, pra você agir de qualquer forma politicamente, sabe? Eu acho que se você acha, assim, que todos os lados são igualmente corretos e válidos, eu acho que o povo acaba ficando numa inação, assim. Eu acho que convida a isso. É exatamente o contrário, mano. Eu acho que essa redutibilidade do lado oposto, ele leva a um conflito que então leva a uma inação, sabe? Porque eu acho que a resposta está no diálogo, né? Não na aceitação passiva do que é imposto pelo outro lado, mas sim num respeito, sabe? Tipo, em que as duas coisas possam existir ao mesmo tempo sem necessariamente significar conflito, sabe? Mas, Caldas, por exemplo, você acha que faz sentido pessoas racistas e homofóbicas? Não. Porque isso daí ele tá... Como... O que o Igor tá querendo dizer é isso. Se você tem um respeito muito grande, uma tolerância muito grande por todas as opiniões e todas as verdades... Você acaba esquecendo o que é o bem e o que é o mal, sabe? Sim. Você acaba não... Eu acho que o problema da população, ou o problema da sociedade ocidental é que a gente reduz tudo a isso, ao bom, ao bem e ao mal. E eu não acho que tudo é tão preto e branco assim. É claro que pra você chegar, por exemplo, hoje, em 2020, a gente ter como tendo crime punível por lei o racismo, não foi uma coisa do dia pra noite que virou de um sim pro não, ou de um não pro sim. Foi anos e anos e anos de discussão, anos e anos e anos de luta, principalmente, claro, da população preta, para fazer com que isso virasse uma realidade. Eu acho que quando o Igor fala de você tolerar demais e acabar levando a uma inação, é no sentido de que se você ouve um lado... Seria ficar do lado do opressor, né? Não do lado do opressor, mas se você tolera o opressor, se você ouve alguém sendo racista e fica quieto, se você vê alguém sendo machista, alguém batendo numa mulher e não faz nada, porque você, deixa eu respeitar a opinião do cara ali... Não dá pra... A opinião também tem limite. Uma diferença entre tolerância... Até a partir do momento que você entra na liberdade de outra pessoa, né? Tipo... Tem isso, mas eu também... Até isso... É que eu acho que assim... Falei. Não, pode falar. Eu acho que a democracia, ela prevê, assim, um certo tipo de conflito. Tipo, a democracia é um sistema que, por exemplo, as eleições, elas são feitas para serem pequenos conflitos, só que institucionais e através de votação, para evitar conflito armado e guerra. Exato. Então, eu acho que certa hostilidade, antagonismo é saudável para a democracia. Só que eu acho que o nível de hoje é exagerado, sabe? Exatamente. Eu concordo que, por exemplo, a eleição ela é um processo de hostilização, mas também é um processo de resolução. Então você vai hostilizar, um lado vai hostilizar o outro, ou os lados vão se hostilizar, e no final você vai ter um resultado, que aí você não tem como questionar. E não é um juízo de valor, no sentido de que, não, então se ele ganhou, quer dizer que ele é melhor. Ou quer dizer que ele tá certo, ou quer dizer que o resto tá tudo errado, sabe? E esse é o problema, a gente é muito determinista nas coisas. A gente é muito, tipo, se deu certo, e o que não deu certo, então tá tudo errado, sabe? Eu acho que quando a gente pensa numa sociedade democrática, a tolerância, ela é uma palavra-chave fundamental, porque ela não significa não significa que você vai se contentar com a situação, e 2, também não significa que você vai aceitar a situação. Então, se você tolera ela, todo mundo tem um limite pra tolerância, certo? Se
Você consegue, claro, ter um limite para piadas racistas, você tem um limite para piadas homofóbicas. Não quer dizer que toda vez que você ouvir alguém sendo assim, ou que você vê, você vai partir para agressão e vai querer matar a pessoa. Mas também tem um limite. Então, a partir do momento que esse limite é atingido, a aceitação e a conformidade não podem estar ali também. E esse é o problema. A gente fica muito... a gente esquece que a tolerância tem um limite. A gente quer viver além do limite da tolerância, está sempre na inconformidade, sempre na não aceitação, e não exercita a tolerância, entendeu? E se a Fê tá falando desse negócio da dialética, eu acho que a tolerância é essencial pra gente ter um diálogo. Você ser capaz de ouvir o outro, mesmo sabendo que ele tá errado, ou mesmo achando que ele tá errado, você ouvir o erro dele e ser capaz de comentar sobre aquilo, analisar aquilo com ele, é essencial. E mesmo ao contrário, você falar algo, na hora que você fala, o outro entende algo errado ou vê algo errado na sua fala e ser capaz de apontar isso pra você e você não se ofender com isso, você não partir pra inaceitação e inconformidade com isso, isso é um final de uma sociedade fascista, sabe? Uma sociedade que não consegue lidar com a diferença, uma sociedade fascista. Acho que o grande problema, na realidade, é a ausência de educação. Isso sem dúvida. Que a gente sempre volta para isso, né? Eu acho que se a gente não tem, por exemplo, um diálogo aberto e saudável, eu acho que se deve à ausência de educação. Eu acho que se a gente não tem uma concepção de uma criação da cultura, da filosofia, da técnica, se a gente não tem isso como bases fundamentais da nossa criação social, então a gente acaba caindo nas situações que a gente vive hoje. A questão é também o que eu coloquei no começo, né? A quem é positivo, é favorável, né? A manutenção dessa ineducação brasileira. É necessária a transparência e a ciência acima de tudo, né? Que o Estado é laico, mas ele continua sendo regido por valores cristãos também. Se a gente permite esses valores cristãos seguirem a gente não consegue almejar, enxergar a história do jeito que enxergar... Acho que isso tem muito a ver com o que o Paulo falou, sabe? Da questão dos traumas. Essa coisa de, por exemplo, a gente olhar para um Estado que tem que ser laico, considerando toda a nossa história de catequização, de genocídio, de escravidão, e pensar que depois de tudo isso a gente vive num país que ainda se diz cristão, isso ainda é um artefato de colonização. E muito. Você não ser capaz de olhar para isso e ver essa falha porque a gente ainda não lidou com os nossos traumas, tanto no nível nacional quanto no nível individual. E eu acho que puxa também para uma questão de que se você tem uma pessoa que é favorecida com esse sistema, a ela não é favorável questioná-lo, né? Se quando você fala, é que nem como você fala para uma pessoa branca, o que quer dizer, você fala para... Eu, quando ouço relatos da vivência negra no Brasil, eu falo, nossa, a gente não tem a menor noção, porque... E eu acho que a gente peca também, todo mundo deve olhar para dentro, né? E pensar que a manutenção dos estigmas, né, e dos paradigmas comuns, eles são favoráveis à repetição dele, né? Exato, desigualdade, a manutenção da desigualdade. Exato, se eu não percebo o racismo intrínseco, eu acho que esse último mês deve ter sido muito... Né, acordou muita gente, e eu com certeza incluída nisso. Eu não percebia muitas das coisas que pra mim eram favoráveis, porque eu sou lida na sociedade como branca. Então... Sim. Principalmente porque elas estão estruturalmente lá, né? Não são coisas conscientes. Sim. Que se reproduzem a partir da vontade de manutenção. É uma coisa, tipo, uma vontade inconsciente, né? Que por mais que seja mantida por certos pontos específicos explicitamente, ela se abrange o resto da sociedade também, né? De uma maneira menos direta. Com certeza. Você pensar que a técnica do Estado para manipular a população é fazer com que a população ache que ela sempre tem poder. Então, quando, por exemplo, aparece na televisão os casos de violência policial, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto em qualquer outro lugar do mundo, vem um comandante da polícia e fala, o indivíduo, a arma errada na mão do indivíduo errado vai dar problema, sempre vai ter morte, sempre vai ter tragédia, infelizmente, tem uma dessas bad apples, né, que eles chamam. E isso dá um poder para o indivíduo que não existe na sociedade. Não tem como um indivíduo sozinho criar todo um sistema de comportamento e de favorecimento a ele na sua vida. Isso vem de uma
uma continuidade técnica muito prolongada, muito histórica, né? Essa eu acho que é a coisa, eu tava falando isso, discutindo com um amigo meu esses dias, essa é a coisa mais maligna do capitalismo. Sim. É a grande mentira de que 80% da população que tá, assim, embaixo, na merda, soterrada. Ela pode, de alguma maneira, se tornar aquele 20% que a vida dela, que ela dá, favorece. Sim. É cruel. É completamente cruel. Não só é cruel, como é uma falácia, né? Você dá esperança para uma população que não tem... Mesmo que ela faça de tudo, mesmo que, vamos dizer, uma pessoa que quer subir na vida, não dorme, ela trabalha o dia inteiro, todos os dias, tem 5 empregos, nunca para, trabalha. Isso não significa que ela vai subir de vida, principalmente se ela já veio de uma classe baixa. Entende? A gente dá todo esse significado para o trabalho como um gerador de valor, gerador de matéria, mas no final do dia o trabalho também é outro âmbito de desigualdade, também é outro âmbito de manutenção do Estado, da ordem social. Sim, e você para ver um exemplo. Esse cara que trabalha de noite, se mata de trabalhar, vamos dizer que ele trabalha numa indústria, numa empresa, trabalha lá embaixo. Ele tá trabalhando, o que ele tá ganhando? Sabe? E quem tá lá em cima, o que tá ganhando de verdade? Pois é. E você pensa na questão do mérito, muitas vezes. Muitas vezes num trabalho assim, a pessoa acaba trabalhando muito mais, esforçando muito mais do que algum trabalho de escritório que a pessoa ganha muito mais, sabe? Tem uma valorização do trabalho mental, assim, do trabalho inativo, que eu acho que não vai de acordo com a questão do mérito, sabe? Muitas vezes esses trabalhos mais físicos, assim, na minha opinião, a pessoa se esforça muito mais, assim, devia ser remunerada mais, sabe? Com certeza, se coloca muito mais em risco. Se você usa o próprio corpo como ferramenta de trabalho... Sim. Você fala ferramenta, amor? Sim, ferramenta essa, eu tava falando. Ferramenta de trabalho, você está se colocando em risco. Imagina se você trabalha carregando caixa e aí você desloca o ombro fazendo isso. Aí você fudeu, porque você não só não consegue mais trabalhar, como agora você tem um prejuízo físico para sua saúde, para sua vivência, para sua vida. Um prejuízo também financeiro, porque você vai ter que pagar pelo tratamento e não vai poder trabalhar para conseguir pagar por isso. Então... Por um outro lado, tem outro grande problema, que é que as ferramentas que levam indivíduos até as posições de trabalho intelectual, elas são feitas para os indivíduos que já estão nas camadas de elite, assim, entre aspas. Você tem acesso a essa técnica, porque pensa, para você trabalhar com, com Excel, no mínimo, você tem que ter um computador, sabe? Uhum. Então, se você tem esse material, essa ferramenta, você pode, então, exercer e desenvolver uma técnica. Se você não tem esse material, essa ferramenta, esquece a técnica, entendeu? Você pode ler todos os livros que você quiser, mas se você não tem o material para realmente desenvolver e exercer isso, a técnica não vale de nada, entendeu? A técnica não tem aplicação. E pensando numa pessoa que trabalha com o físico, a técnica dela é manual. Então, se ela, por exemplo, sabe mexer com eletricidade, talvez ela saiba mexer na parte elétrica de um computador ou de um ar-condicionado. Mas talvez ela não saiba mexer no computador, ela entra na internet e não sabe entrar num site. Entende? Então, é uma estratificação também do trabalho que também gera uma estratificação da técnica, que promove uma desigualdade ainda maior, né? Nossa, e é interessante, em consonância a um ponto que vocês colocaram um pouquinho atrás, sobre essa desvalorização do trabalho manual, que eu vejo isso muito no mercado do cinema. Atualmente, eu comecei a trabalhar agora, né? Eu trabalho numa produtora, mas eu vejo muito que você tem uma valorização estranha e uma lógica de trabalho dentro do cinema muito hostil, porque ela cai em 2 aspectos que a gente levantou quando a gente estava aqui conversando sobre esse último tópico. A gente estava falando de uma maneira com que você tem essa organização que se vale muito do trabalho manual. Então, quando você trabalha com cinema, você está trabalhando num âmbito muito físico, só que você trabalha em prol do puro capitalismo, né? Principalmente se você eu trabalho numa produtora de propaganda, né? Eu tô trabalhando ali muito em prol de continuar fazendo esse mecanismo, né? Esse anjo do Benjamin continuar indo. Então, é muito... E aí você tem glamorização
muito grande, o que é estranho, porque, de novo, quem é conveniente que seja glamorizado trabalhar com cinema e se matar, e as condições de trabalho no audiovisual que a gente conhece que são péssimas, de trabalho de 18 horas. Sim. E aí é super glamouroso. Nossa, eu trabalhei uma semana direto no set. Tudo isso para se manter e se continuar a se promover o consumo da população. Exato. E aí é super glamouroso você virar à noite num set, mas não é glamouroso, sei lá, você ir fazer qualquer trabalho manual. Você passar construindo uma casa com suas próprias mãos, sabe? Exato. Então, você tem aí uma manipulação que eu acho que não tem a ver com a origem do trabalho, e sim em que lugar da camada do capitalismo ele tá. Se você não tem uma valorização do cara que tá ali plantando laranja, mas você tem uma valorização do CEO da empresa de suco de laranja, você também tem uma valorização de quem tá vendendo esse suco de laranja para toda uma galera que vai continuar reiterando esse modelo de sociedade. Parece que tem uma coisa de que com o mais importante o trabalho é para manter o funcionamento do capitalismo, mais reconhecido ele é. Com certeza. Com certeza. Até a imagem cinematográfica, por exemplo, ela só passou a ser valorizada como algo de propagação global, de investimento capital, quando se percebeu que ela poderia ser facilmente usada como estratégia de consumo. Exato, porque você só tem uma valorização do audiovisual hoje em dia, porque não é na Cinemateca, né? É na propaganda. É na parte de você, é na questão ideológica, né? Na sua capacidade de influenciar na ideologia do indivíduo que consome. E isso é extremamente... E você percebe esse valor principalmente aonde? Numa Leni Riefenstahl, que era a cineasta do Hitler, ou no cinema russo da União Soviética, que também promovia a propagação dessas ideologias. É aí que o capitalismo fala: é disso que eu vou me utilizar. Exato. E aí isso subverte, né, o que antes nascia como um cinema subversivo para contar para todo mundo, para espalhar uma cultura, espalhar uma reflexão, começa a ser o jeito que a gente hoje em dia compra bolsas e sapatos. Se você pensar que o cinema como arte, como um âmbito de produção visual, surgiu na Alemanha antes da guerra como uma coisa super experimental, super, assim, bizarra de experimental, e em questão de 2 décadas vira essa produção em massa de Hollywood, não 2, umas 3 décadas, né, que é lá pros anos 40. São, acho que 4, mas sim. Enfim, no do século, né, ela muda para essa coisa massificada de exportação de material, uma exportação de filme para todos os cantos que os Estados Unidos conseguem chegar, essa vontade de impor uma cultura. O cinema foi essencial para isso, para o imperialismo ideológico dos Estados Unidos. E voltando para uma questão que a gente tinha colocado no começo da nossa conversa, que ele também está ali a serviço e vem muito forte com o progresso. Sim. Ele surge, principalmente ali o começo do cinema, anos 20, pouco antes ali da período pré-guerra, Entre-guerra. Antes da Segunda Guerra Mundial, você está ali também borbulhando de ideias para você querer falar sobre uma cultura, querer incentivar todo mundo. Ele nasce muito numa consonância, né, de querer desenvolver. Eu acho que o cinema também, por muito tempo, ele é visto como uma ferramenta do desenvolvimento, né? E hoje a gente usa essa indústria do entretenimento para criar pessoas. Ele bota ideias na cabeça das pessoas, ele julga o que é bem, o que é mal, qual sociedade que é certa. Que os Estados Unidos sempre se bota como herói da história sei lá, qualquer país soviético como vilão ou subdesenvolvido também. Que depois de um tempo passa a ser os mexicanos, né? E qualquer mais outra pessoa. Os árabes, os mexicanos. Qualquer outro que não seja os Estados Unidos, sabe? Exato. Qualquer um pra você não olhar pros problemas internos. A vilão, assim. Eu acho que quando você falou essa coisa de que era um momento de muita produção, de muita vontade de se criar algo, é aí que o capitalismo se aproveita para usar o progresso, né? Para encaminhar o progresso. O cinema, ele foi visto, quando surgiu, como sendo esse símbolo da sociedade que progrediu, sabe? Que conseguiu sair do ícone
passou para a imagem em movimento e agora chegou na imagem com uma coisa, com um áudio, Tom, né? imagem visual. E bom, a gente já passou de 1h25 conversando aqui, gravação. Eu queria que vocês dessem alguma consideração final, se vocês quiserem falar alguma coisa só e... Não sei. E eu queria agradecer também, mais uma vez, vocês terem vindo aqui antes da gente encerrar. É nóis, Martinho. Isso, prazer é meu. Interessante. Eu acho que esse é um assunto que se desdobra para muitos lugares, como a gente pôde É ver. muito amplo, né? A gente poderia ficar horas e horas e horas falando sobre isso. E a gente foi falar de coisas que não necessariamente tinham a ver com o que a gente começou falando, mas que eu acho que contribuem filosoficamente para a discussão, sem dúvida. Eu acho que a gente com certeza seguiu uma linha de raciocínio que voltou muito e volta muito para a compreensão dessa história, né? Que a gente está falando. E um exercício que volta muito pro Foucault, eu acho isso muito interessante. E foi um prazer participar. Obrigado. Eu queria só sair, então, vou ler uma frase aqui do texto do Benjamin, que eu acho que custa nada fazer uma homenagem a ele. Deixa eu só escolher uma que é importante aqui. Quando ele fala na questão da aura, né? Ele pergunta, em suma, o que é aura? É uma teia singular, composta de elementos espaciais e temporais. A aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. Observar em repouso numa tarde de verão uma cadeia de montanhas no horizonte, ou um galho que projeta sua sombra sobre nós, significa respirar a aura dessas montanhas, desse galho. Com base nessa definição, é fácil identificar os fatores sociais específicos que condicionam o declínio atual da aura. Ele deriva de duas circunstâncias estreitamente ligadas à crescente difusão e intensidade dos movimentos de massas. Fazer as coisas ficarem mais próximas, entre aspas, é uma preocupação tão apaixonada das massas modernas como sua tendência a superar o caráter único de todos os fatos através de sua reprodutibilidade. Vou só falar seu nome mais uma vez. Valeu, Gabriela Gotoda. Valeu, Igor Zerzuti. Valeu, Lucas Caldas. Valeu, Fernanda Coelho. Coentro, desculpa. Fernanda Coentro, tio. Prazer também. Prazer, Prazer, gente. Espero que pessoalmente um dia, Sim. se eu Com certeza. Sim.